O segredo está naquilo que você sente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live Frequência e Consciência. Vamos para a live número 5. E na live de hoje vamos conversar sobre a lei da atração, sobre mudança de realidade. Talvez um dos principais objetivos de toda busca de autoconhecimento, de despertar, de transformação, é mudar a realidade que estamos vivendo. Mas por que muitas vezes estamos gastando energia, estamos focando naquilo que não está transformando a nossa realidade e aquilo que muitas vezes atrasa o processo de mudança daquilo que você quer? Eu honro e agradeço a sua presença, a sua atenção aqui em mais um vídeo, em mais uma live, e em estar aqui comigo. Agradeço a Deus, ao universo, por essa oportunidade. O primeiro livro que chegou até mim, nesse universo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, foi o livro que falava sobre a lei da atração, The Secret, de Rhonda Byrne. E esse livro, ele tem diversas camadas de ensinamento, diversas camadas de realmente de destravar mental, de expansão de consciência. Obviamente, a primeira vez que eu li esse livro, eu estava com 18 anos, e ele foi um dos primeiros livros a me ajudar tremendamente a mudar a minha realidade. A conquistar emprego, a conquistar relacionamento, a conquistar um salário melhor do que eu tinha na época, a mudar muito da minha realidade. Esse livro, O Segredo, ele foi conhecido mundialmente por falar da lei da atração. Mas existem muitas camadas nesse livro que fala sobre despertar de consciência, sobre mudança interior, sobre transformação. Obviamente, naquele momento em que eu estava lendo, né, há 18 anos atrás, eu estava com 18 anos, para mim era algo muito novo e eu captei apenas o que a minha mente permitiu. E o que eu quero trazer para você aqui hoje, nesse vídeo, nessa live rápida, é o ponto central da lei da atração, ou o ponto central de qualquer mudança que você quer ver na sua vida. E eu vou tentar provar aqui para você o quanto isso é a verdade sobre qualquer transformação que você queira, transformação profunda. Seja mudar um hábito, seja mudar um resultado, seja mudar a sua realidade. Como eu havia falando, naquele momento, tudo que eu lia daquele livro, obviamente o que mais me chama atenção, e talvez o que mais chama atenção quando ainda estamos muito alienados, né, muito condicionados ainda a buscar apenas a mudança fora, a acreditar que mudar aquilo que estamos vendo em nossa realidade vai nos trazer a felicidade. Então, como eu estava nessa crença ainda, nessa visão muito limitada sobre a mudança verdadeira do que realmente precisava mudar em mim, o que aconteceu comigo? Eu comecei a projetar, a visualizar, a me ver em uma realidade nova, que é o que o livro ensinava. E talvez a parte mais simples de compreendermos de lei da atração, e lei da atração aqui é só uma forma de explicar muitas outras leis mais profundas, leis que estão operando a todo instante na sua realidade. Leis que, poderíamos dizer, que determinam tudo o que está chegando para você, mas que você tem o poder de mudar, de se orientar, de virar essa bússola, de buscar uma nova direção, de certo modo, comandar aquilo que vai acontecer na sua vida ou como você vai experienciar cada coisa. Então, naquele momento, o que eu mais fazia era aquelas práticas simples de fazer um cheque no valor, valor que eu queria receber, de me visualizar em um emprego diferente, de me visualizar em uma realidade, naquilo que eu queria conquistar. E por incrível que pareça, muito disso deu muito certo. Eu lembro que algo que eu coloquei muito em prática na época, e algo muito simples, é eu entender que eu tinha que viver a realidade que eu estava vivendo por inteiro. E talvez, né, e aqui vai uma desculpa de talvez a dificuldade que muitas vezes a gente tem hoje, que eu tenho hoje, né, já com um pouco mais de idade, de viver como eu vivia naquela época. Por quê? Porque naquela época, e essa era algo da minha personalidade, do meu jeito, eu lembro que realmente eu curtia muito o momento, independente dele ser bom ou ruim, eu vivia muito mais inteiro, mesmo sem nenhuma compreensão de presença, eu vivia o processo. Eu estava muito satisfeito com aquilo que eu estava vivendo. Eu realmente tentava extrair muita alegria. Não sei, talvez por a gente ser jovem e buscar, né, sempre tinha mais criatividade na época. Só que é algo que nos falta hoje. E é esse ponto essencial
que muda o nosso sentimento. Porque aquilo que você sente está comandando muito mais a sua energia, o seu campo magnético, do que aquilo que você pensa. Então, o que acontecia na época e o que realmente fez muito efeito durante toda a minha jornada até aqui, foi eu lembrar que eu precisava sempre criar objetivamente, pensar, me ver naquela situação, mas ao mesmo tempo eu tinha que viver por inteiro e aproveitar o processo, viver o agora. Só que aí chegou um momento, e talvez esse momento foi crucial e é importante, por isso que eu digo a você que talvez hoje o seu maior objetivo, o seu maior obstáculo, a sua maior dificuldade, o seu maior problema hoje seja a porta para a sua maior transformação, seja a porta para o portal realmente para uma nova vida, para você descobrir um novo mundo, para ver uma nova realidade. Porque chegou um momento em que eu me lembrava desses ensinamentos do livro, e é um livro, e o meu livro está aqui atrás, o livro The Secret, ele está todo realmente rabiscado, todo marcado, todo separado, todo de tanto que eu estudei aquele livro na época. Então, eu sabia o caminho do que fazer, só que tinha algo naquele livro, que o livro também ensina, que a minha mente não estava capacitada para compreender. E somente depois, de fazer outros estudos, depois de ouvir outros mentores, depois de realmente buscar na internet, buscar em livros de expansão de consciência, livros que chegaram para mim realmente de forma muito sincrônica, de forma muito inesperada e nada é por acaso, por isso que também acredito muito nisso, nesse fluxo natural da vida. Naquele momento, eu não compreendia a parte essencial, muitas vezes a parte mais importante, talvez, do livro The Secret, que fala sobre a lei da atração, o livro O Segredo. Que o segredo, que a grande chave para você viver uma nova realidade está no seu sentimento, naquilo que você sente, naquilo que você está emanando como sentimento a cada instante. Muito mais, mas muito mais do que aquilo que você pensa, aquilo que você cria em sua mente. É como se a criação mental, o exercício da visualização, fosse apenas o roteiro, fosse apenas o script. Mas o que constrói, o que realmente vai permitir com que você perceba as novas possibilidades, permitir com que você tenha uma nova ação, permitir com que você tome uma nova decisão, está no seu sentir. Por isso que o sentimento é o segredo. Porque é muito fácil você vislumbrar um novo objetivo, você se imaginar dirigindo um novo carro, ou você realmente visualizar em uma outra realidade. E é por isso que o livro The Secret, O Segredo, ele traz muitos detalhes e muitos exercícios para que você mude o seu sentimento nessa prática de visualização. Mas existe um ponto que é mais complexo, uma camada mais profunda de entendimento desse livro, e existe muitos momentos ali que ele vai muito a fundo realmente, principalmente quando fala no capítulo O Segredo sobre você, que é sobre percebermos e descobrirmos que não somos o nosso pensamento. E essa descoberta, que é o grande foco aqui do despertar da consciência, da expansão e da mudança interior da consciência do seu eu, de quem você é isso que possibilita você sentir de uma forma completamente nova a realidade. E se você não sente essa realidade do agora de uma forma completamente nova, o que você vai estar fazendo é apenas ensaiando a mesma realidade constantemente. Embora você possa pensar diferente, mas o que o seu centro, como se você tivesse o seu poder energético, ele está emanando algo completamente diferente. Você já vai entender rapidamente o porquê. Primeiro que o estado que a gente tende a pensar que é comum dos seres humanos na nossa vida é um estado de escassez, é um estado que a gente está emitindo sempre a falta, porque na maioria das vezes a gente cria os desejos a partir da insatisfação, a partir da falta. Então, talvez os seus objetivos hoje ainda sejam objetivos que lhe impulsionaram a acreditar que você vai sair desse sentimento de escassez, de falta,
de incompletude, de medo, assim quando você alcançar. Só que existe um medo que não é percebido tão fácil pela gente, que é uma escassez também que não é tão percebida tão fácil pela gente, que é esse medo que surge do padrão que a gente se condicionou a viver desde a infância. O padrão que o nosso corpo adotou como defesa, que é o padrão de luta e fuga. E é por isso que eu cheguei no momento da minha jornada, da minha vida, assim que eu já tinha entrado, para a polícia, eu já tinha passado em concurso, já estava casado, eu estava com a minha vida muitas vezes muito bem encaminhada. E eu queria ainda mudar algo porque eu estava sentindo muita ansiedade, eu sentia muita incompletude. Eu percebi que não era normal eu ficar tão ansioso por algo que ia acontecer no final de semana, eu viver sempre pelo próximo acontecimento, e ao mesmo tempo aquilo me trazer tanto desconforto. E no momento que eu fui percebendo isso, eu fui buscar mais autoconhecimento, de forma muito, de certo modo, automática ainda. Mas é por isso que, se hoje você busca mudar e ao mesmo tempo você alimenta, de certo modo, a ansiedade, você alimenta um estresse no seu corpo, e essa foi a forma que o seu corpo aprendeu a lidar com a realidade. Significa que você não está coerente. Não existe coerência entre aquilo que você pensa, aquilo que você visualiza e aquilo que você sente. Porque no fim, o sentimento, que podemos até em um nível chamar de emoção que você está emanando nesse exato momento, é esse sentimento que está determinando se você tem uma ação ou não. Está determinando as suas decisões, seja elas positivas ou não. Pense comigo. Pessoas prósperas, e aqui a gente trazendo bem para o mundo material, para a realidade financeira, pessoas prósperas, com muito dinheiro, elas tomam decisões quase que todo dia, decisões arriscadas, decisões difíceis. Porque prosperidade, e eu estou aqui talvez trazendo algo para você que eu já estudei e que eu busco botar em prática cada dia mais também na minha vida, principalmente essa parte de trazer para o mundo material uma prosperidade e um sentimento de abundância que a gente pode alimentar internamente. As pessoas prósperas, e isso você vai confirmar, não há dúvida nisso que eu vou falar. As pessoas prósperas financeiramente, elas estão a todo instante tomando decisões difíceis. Por quê? Porque se simplesmente fosse você ter o bastante para não tomar mais decisões, isso realmente não reflete prosperidade. Porque prosperidade é crescimento. Então, se você apenas ganha um montante de dinheiro e deixa aquele dinheiro passivamente, você sabe que ao longo do tempo aquele dinheiro vai perder valor. Se você não investe, se você não faz nada diferente com esse dinheiro, ele vai perdendo valor ao longo do tempo e ele não vai te trazer a rentabilidade ou o benefício que ele podia te trazer a longo prazo. Isso é fácil, é simples de entender. Então, pessoas prósperas, elas estão a todo instante tomando decisões difíceis. Mas aí vem o nosso modo luta e fuga sabotando as nossas decisões difíceis hoje, no agora, quando a gente quer mudar para um dia alcançar uma prosperidade financeira abundante, muito grande. Que, na verdade, acontece da seguinte maneira. Por exemplo, utilizando aqui a referência que eu falei do dinheiro, Se você vai tomar uma decisão envolvendo o dinheiro, quando a gente está vivendo nesse estado de luta e fuga e envolvendo, muitas vezes, uma certa quantia de dinheiro, você não vai tomar essa decisão. Você vai, muitas vezes, evitar de gastar esse dinheiro, de fazer algo, justamente por quê? Porque o que o seu sentimento está dizendo é perigoso, é arriscado. Ou seja, a gente confunde aquilo que é a decisão externa que precisamos tomar na nossa vida com um sentimento que estamos alimentando relacionado não ao bem material, mas relacionado à visão que a gente tem de nós mesmos e da vida. Por quê? Porque se vivemos em um estado de ansiedade, em um estado de medo, que toda ansiedade, todo estresse é reflexo de um medo. O medo de você não reconhecer quem você realmente é, o medo que vem da não consciência de que você está conectado a Deus, à vida, o medo de você não se sentir pleno, o medo de você perder algo que vai lhe fazer muito, muito efeito. Por exemplo, como a gente está usando o exemplo aqui do dinheiro, digamos que hoje você ganhasse R$1 milhão. Você precisa tomar decisões difíceis para investir esse R$1 milhão. E se você extrai desse R$1 milhão ou desse dinheiro, do dinheiro que você já tem hoje, por exemplo, a identidade daquilo que você é, a visão que você está, então, ainda usa a identidade sua, o seu eu,
a sua autoimagem, ela ainda está equiparada àquilo que você tem na sua conta ou àquilo que você possui na sua realidade material? Sempre quando você vai ter que tomar uma decisão sobre isso, você vai utilizar o modo fuga e luta de forma inconsciente. Por quê? Porque está mexendo em algo que, na sua realidade, faz muito sentido para você e que ajuda a construir a imagem, a autoimagem que você criou sobre você. Então percebe que o quanto o poder de mudar o nosso sentimento vai mudar a nossa decisão, vai mudar aquilo que estamos decidindo a cada instante, aquilo que estamos fazendo. Vai nos fazer também, muitas vezes, sair somente desse mundo mental de ideias, de pensamentos e não colocar em prática. Porque é muito confortável apenas termos ideias, e eu estou falando isso, obviamente, e confirmando isso que acontece comigo, e já aconteceu e acontece ainda. É muito prático, é muito confortável, muito para a gente criar uma nova ideia. Só que ideias, elas não valem absolutamente nada. Porque muito mais vale você pensar em algo, já colocar em prática, já eliminar, já colocar em prática e perceber se isso dá certo ou não, do que você apenas ter novas ideias. É confortável e aí vem um grande segredo, né? Para romper com um sentimento que para hoje é conhecido para você, embora seja esse sentimento uma ansiedade, seja um estresse, ele é conhecido e por ser conhecido é preferível. De forma tão inconsciente, a gente prefere manter um sentimento de ansiedade, de estresse, já conhecido do nosso sistema, do que você se abrir para um novo sentimento, do que você experienciar algo completamente, na sua experiência, novo. Que seria um sentimento de leveza, muitas vezes um sentimento de realmente desapego, realmente de você reestruturar aí as suas células, reestruturar o seu campo eletromagnético, a perceber e a sentir de forma diferente o agora. Porque isso não acontece se não existir a mudança de consciência, a mudança de percepção, a mudança da sua autoimagem na sua consciência. Então, de tudo que o livro da Lei da Atração, ou de tudo que toda a transformação e de tudo que a gente fala aqui sobre mudar de dentro para fora, a coisa mais importante que eu estou percebendo, que eu vi, e eu trouxe esse assunto hoje porque ontem eu li um artigo falando principalmente sobre isso, me fugiu o artigo e agora também eu não vou saber dizer o nome, por isso que talvez seja até errado o que eu estou falando aqui, mas foi um senhor que pesquisou durante 40 anos o poder que sentimos, né? O poder da gente sentir o quanto isso tem de mudança na nossa realidade. David Hawkins foi um psiquiatra também que dedicou muito da sua vida a estudar esse nível de frequência, esse nível de energia que a gente alimenta. Então, o medo, a ansiedade, a falta, a escassez, está no menor nível, a menor frequência de energia. E nesse nível, nessa frequência, a gente tende a lutar apenas pela sobrevivência, embora você esteja em um local seguro, embora você tenha tudo que essencialmente você precisa, o seu sistema imunológico, o seu sistema, né, energético, as suas emoções, até mesmo aquilo que você pensa e suas reações psicológicas, e muitas vezes até mesmo através das suas palavras e opiniões, refletem um ecossistema que a gente acaba se identificando de autodefesa, de sobrevivência, que é o modo fuga e luta mais comum do que andar para frente nas pessoas. É tão comum que é muito difícil a gente sair desse modo luta e fuga. Principalmente sair desse modo nas nossas decisões, nas decisões que podem transformar e mudar a nossa vida. Por quê? Porque esse modo faz com que a gente se acostume a viver naquilo que já conhecemos. E por incrível que pareça, hoje você pode estar vivendo uma situação muito ruim, você pode estar dentro de um relacionamento, por exemplo, que onde você já não é mais respeitado, onde você já não tem aquilo que precisa, você pode estar vivendo dentro de um trabalho, ou, né, trabalhando dentro de uma empresa, ou que ali você já não vê mais o seu reconhecimento, mas ao mesmo tempo existe algo que faz com que você não tome uma decisão, faz com que você não mude. E isso é o seu sentimento. Por quê? Porque aquilo que as possibilidades que você vê de criar um novo hábito, de viver algo diferente, está completamente de acordo com aquilo que você sente. Então, se você está emanando um sentimento de escassez, de falta, de medo, de ansiedade,
de incompletude, de realmente insatisfação, a sua realidade ela vai estar sempre mostrando, vai estar sempre no seu campo de visão aquilo que evidencia aqui, confirma esse padrão. Por quê? Porque a transformação é de dentro para fora. Nada acontece de fora para dentro. Nada acontece do mundo para você. O mundo ele pode sim servir como gatilho para despertar sentimentos, emoções, algo que está guardado aí dentro. Mas o que precisamos realmente vencer, e foi isso que realmente mudou e transformou a minha vida de uma forma que eu jamais poderia imaginar, porque tudo o que a gente muitas vezes busca com a lei da atração é imaginar uma nova realidade. Mas você lembre-se que imaginar uma nova realidade, projetando na sua realidade material algo novo, é fácil porque você pega das referências do passado, você olha para as comparações à sua volta e projeta isso para o seu futuro. Ou seja, você está apenas projetando uma mudança em sua volta, externamente, naquilo que você está fazendo, naquilo que você está experimentando, no mundo à sua volta. Só que lembre-se que a verdadeira transformação, ela acontece de dentro para fora, ou seja, para mudar efetivamente aquilo que você está vendo à sua volta e não perder o essencial, que é aquilo que é o poder que você tem sobre aquilo que você sente, ou o seu olhar sobre aquilo que está acontecendo em seu interior. Essa mudança acontece de dentro para fora. E aí sim, aquilo que acontece à sua volta, ela tende a acontecer com muito mais simplicidade. Tende a acontecer com mais naturalidade. E não de uma forma onde parece que você está perdendo muito da vida para conquistar algo que no fim você sabe, você já sente que aquilo não é algo eterno, não é algo que você vai levar para a vida inteira. O essencial está invisível aos olhos, mas invisível aos olhos apenas daqueles que estão completamente identificados com a realidade material. Porque se você traz principalmente a sua atenção para aquilo que você sente, já é um tremendo autoconhecimento, já é uma tremenda evolução de sua consciência, começar a perceber aquilo que você sente. E o pior sentimento que você pode ter para mudar a sua realidade à sua volta é a insatisfação. Isso porque quando você se sente insatisfeito, qual energia você está emanando? Qual sentimento você está vibrando? Qual frequência? Como está o seu campo magnético? Obviamente, está em uma frequência que você precisa confirmar essa frequência que está sentindo à sua volta. Então, embora você possa até estar numa realidade abundante, que existe abundância, aquilo que você consegue perceber e pensar sobre a realidade é escasso. Por quê? Porque é infinitamente mais importante aquilo que você sente do que aquilo que você pensa. Um sentimento gera milhares de pensamentos. Agora, através de um pensamento, você conseguir mudar o seu sentimento é muito mais difícil. E é por isso que e eu falo isso porque eu aprendi a mudar um sentimento através daquilo que eu pensava, através das visualizações. Essa foi a minha primeira jornada no autoconhecimento. Nada voltado ao despertar, nada voltado a realmente me conhecer, porque eu queria e eu vivia naquele padrão. O padrão de eu preciso mudar a minha vida à minha volta. Eu preciso mudar aquilo que eu estou fazendo. Eu preciso talvez conquistar uma conta bancária maior, eu preciso ter mais dinheiro, eu preciso mudar meu trabalho. Eu preciso encontrar um relacionamento perfeito, porque eu acreditava que era aquilo e essas mudanças queria mudar internamente. Mas eu estou trazendo para você um estudo e com meus exemplos até da minha vida até aqui, que depois de eu conquistar muito do que a lei da atração me ajudou, eu ainda sentia ansiedade, eu ainda sentia insatisfação, eu ainda sentia um apavoro de que eu precisava conquistar mais rápido, precisava mudar ainda a minha realidade, mais rápido possível. Mas eu não percebia que é apenas o nosso ego, a nossa mente, nos distraindo da verdade, nos distraindo daquilo que realmente precisamos. Por isso que se hoje você está passando por uma dificuldade, por um desafio, seja uma emoção, seja um acontecimento, seja um resultado que você não quer na sua vida, isso pode sim ser o maior portal para um novo mundo, para uma nova transformação, para uma nova vida, uma realidade que você sequer consegue projetar com a sua mente. Porque a gente só consegue imaginar, e muitas vezes até mesmo nessa de imaginar e de tentar gerar um sentimento de abundância ou de conquista daquilo que você quer. A gente só consegue imaginar isso a partir de uma experiência passada. E se desde criança a gente já acaba criando sentimentos de medo, de ansiedade, de estresse,
Você já não se lembra mais como é se sentir em paz. Você já não tem mais a lembrança de como é se sentir pleno, porque você já se sentiu. Absolutamente todos nós já se sentimos assim. Ao menos quando éramos bem criancinha. A gente já se sentiu pleno, a gente já se sentiu alegre com a simplicidade, com a vida. A gente já sentiu a paz. Mas entramos nesse mundo louco e passamos a viver como todos aqui vivem. Pelo medo, pela ansiedade, pelo estresse. O que eu estou trazendo aqui hoje para você é a parte essencial de mudança de realidade. Por quê? Porque ela, definitivamente, ela não coloca a mudança, a transformação do seu sentimento, do seu pensamento, daquilo que você está experimentando nesse exato momento, no mundo à sua volta. Mas ela também traz a base, traz a causa raiz de tudo que você experimenta. Por quê? Porque assim que você muda o seu sentimento, assim que você realmente busca se aprofundar no autoconhecimento e sair desse estado de fuga e luta, e aí a gente já está falando que é sobre você entrar em um estado de presença, é você começar a se abrir para o entendimento do que é estar presente, é você se abrir para quem você realmente é, é você buscar estar mais confortável no desconforto. E por incrível que pareça, hoje, o desconforto para a maioria das pessoas é não estar correndo atrás. Parece que para a maioria das pessoas, porque já foi assim para mim, o maior desconforto é mudar completamente essa crença de que você precisa lutar muito para conquistar aquilo que você quer. Porque essa crença de acreditar que precisamos estar aqui nessa luta constante, nessa insatisfação, nessa briga, nessa resistência com aquilo que estamos sentindo, isso faz com que você fique presa no ciclo de prazer e dor. E nesse ciclo de prazer e dor, quando você está fugindo da dor, você está buscando o prazer momentâneo. E esse prazer momentâneo, ele é uma satisfação momentânea que lhe tira o poder de criar aquilo que você quer ou de conquistar aquilo que realmente você merece. Porque hoje satisfação momentânea a gente encontra em qualquer lugar. No celular, em um vício, em um modo automático, muitas vezes, de consumir conteúdo, de ficar o dia inteiro, por exemplo, vendo série nos aplicativos aí de streaming, de Netflix e semelhante. E isso faz com que a gente apenas se distraia da realidade e deixe de realmente olhar para aquilo que precisamos mudar. Seja uma decisão, seja enfrentar esse desconforto. Por isso que é engraçado. Você talvez já ouviu, mas eu já estudei muito isso e escuto isso diretamente, né, com muita frequência. De que para você manifestar e mudar a sua realidade, você precisa entrar em um fluxo natural com a vida e principalmente em uma leveza de não colocar dependência no resultado, porque essa dependência faz com que você gere falta, insatisfação e essa culpa, essa falta, esse medo de não alcançar aquilo que você quer, lhe mantém apenas nesse padrão. Que é o que estamos falando aqui, ele mantém nesse padrão, nessa frequência de energia. Então, como você vai criar novos objetivos? Como você vai desejar uma nova realidade? E, ao mesmo tempo, não se preocupar com o resultado? Vivendo com presença, descobrindo aquilo que está para além do que a sua mente projeta ainda como felicidade. Porque a mente projeta a felicidade num acontecimento futuro. Precisamos começar a entender. O futuro é apenas um ensaio. O futuro ele não existe em realidade. O futuro é apenas uma projeção. É uma capacidade que o ser humano tem de projetar a realidade. Mas muitas vezes a gente está projetando essa realidade e gerando apenas medo. Porque na maioria das vezes o que acontece quando a gente não está no nosso total domínio do sentir, daquilo que sentimos, ou seja, quando a sua atenção, a sua consciência não está naquilo que você sente, o que acontece é que o seu pensamento acaba gerando imaginação de medo. Porque a diferença do medo e da fé é apenas aquilo que você alimenta na sua mente. Então, você não consegue imaginar um cenário positivo e ao mesmo tempo ficar com um sentimento de medo. Você até consegue, mas não vai surtir efeito nenhum. Você não consegue, então, dizer que está com fé e ao mesmo tempo criar imagens
negativas sobre o seu futuro. É exatamente isso que faz essa divergência, é isso que nos mantém na ansiedade, é isso que nos mantém no estresse. A gente imaginar algo que, de fato, não é a realidade, porque é só o futuro, e ao mesmo tempo, a gente negar essa realidade que estamos imaginando, porque de forma inconsciente a gente não quer que isso aconteça. Então, o seu sentimento do agora está totalmente desconectado à realidade do agora. Por quê? Porque o que você sente, na maioria das vezes, não é o agora, é sim a projeção da sua mente, e a mente, quando ela não está no seu domínio, ou a mente, quando não está conectada com aquilo que você sente, o que ela faz? Ela cria cenários negativos, que é o medo. O medo nada mais é a sua imaginação trabalhando contra você. Se a gente despertasse apenas para isso, ficaríamos mais atentos para o que a nossa mente está produzindo, para o que o nosso sentimento também está emanando. Esse é o segredo, essa é a chave. Mas precisamos romper com feridas emocionais, com sentimentos que a gente não aprendeu a absorver, a sentir de verdade, porque tudo aquilo que você não sente por inteiro, tudo aquilo que você ignora, cria uma barreira. Tudo aquilo que você não coloca luz, cria um degrau, cria um obstáculo, e esse obstáculo faz com que você pare, você volte. A gente aprendeu a viver no campo do conhecido. O que seria esse campo do conhecido? Imagina que essa referência é muito boa, da fazenda. Imagina que você aprendeu a viver dentro de uma fazenda. E dentro de uma fazenda, ali existe comida, existe, de certo modo, segurança, porque você está cercado, você tem a cerca, você tem o alimento que é colocado para você ali, você não precisa caçar. Esse é trazendo aqui para referência, é o animal que vive lá na fazenda preso, ele tem tudo o que precisa. E assim somos nós. Só que essa analogia eu quero trazer aqui para dentro da sua mente. A sua mente está vivendo nesse modo fazenda, que tudo que você precisa já está no seu campo do conhecido. Você precisa tomar uma nova decisão, você não usa da fé verdadeira. Por quê? Porque usar da fé é não usar daquilo que você já conhece. A fé é lidar com o desconhecido. A fé é você sair do campo das suas informações, da sua memória. Porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que compreender. A memória, ela é apenas aquilo que você já conhece, e se você quer uma nova realidade, não adianta você buscar lá onde está criando apenas a repetição. Então você vive dentro de uma fazenda. Para acessar uma nova realidade, você transformar e realmente manifestar um novo sentimento, você precisa sair dessa fazenda. Você precisa sair do trilho que já está prontinho lá dentro dessa fazenda, que é o trilho que leva para onde você vai buscar comida, que é o trilho onde leva para você buscar abrigo, que é o trilho que lhe mantém seguro. Você precisa criar um novo caminho. Sair da fazenda é arriscado. E o que acontece que quando você precisa sair da fazenda, que é mudar a sua realidade, você bate na barreira do medo. O que é a barreira do medo? O medo é tudo que está além dessa cerca. O medo é tudo que está além da cerca dessa fazenda psicológica que você criou em sua mente. Então, sempre quando você tem que tomar uma decisão diferente de todas as decisões que você já tomou na sua vida, chega o medo. O medo nada mais é o apego à fazenda, o apego àquilo que você já conhece. Mas para ir além, a gente precisa, de algum modo, se desfazer de tudo esse conforto que está dentro da fazenda, que está ali no nosso campo do conhecido, e fazer um novo trilho. A gente precisa ir para a selva. Só que aí tem uma grande virada de chave. Por isso que eu gosto muito dessa analogia da fazenda. Porque para você chegar de certo modo, né, para você estar em paz com o desconforto de estar no desconhecido, você precisa passar pela selva. A selva como se fosse o seu treinamento. A selva é o deserto da sua vida. A selva é aquilo que é um local inóspito, é um local que você realmente não tem familiaridade, só que ali vai preparar, vai lhe dar poder interior. Trazendo aqui para a nossa jornada de autoconhecimento, é na selva que você enfrenta seus maiores medos. É na selva que acontece a noite escura da alma. É na selva que você se abre para o novo mundo. Por quê? Porque após a selva, você aí então está capacitado para experienciar o que é a verdadeira liberdade. A selva e esse deserto que você passa lhe capacita a lidar com todas essas possibilidades que existem lá no campo do desconhecido. Ou melhor,
Lá quando você já não tem mais a segurança de olhar para si com os filtros, as vozes, as narrativas do passado. Porque lá é a verdadeira liberdade. O lá, essencialmente, é o aqui e agora. Só que não conseguimos estar em paz, não conseguimos ficar realmente tranquilos com o aqui e agora enquanto estamos presos dentro da fazenda. A fazenda, lembre-se, é essa cerca psicológica que a gente cria na nossa mente e ali dentro tem tudo que a gente já conhece. E quando você está preso dentro dessa cerca psicológica, tudo que está fora dela traz medo. Mas você precisa enfrentar. A coragem, a aceitação daquilo que você precisa romper, que você precisa enfrentar, a jornada que você precisa avançar, é o primeiro estágio para você sair dessa frequência de medo, ansiedade, estresse e começar a elevar a sua consciência, elevar a sua frequência, elevar o seu sentimento e com isso você mudar essencialmente o que vai transformar a sua vida. Porque aquilo que você sente é o segredo. Mas você não vai estar confortável, não vai sentir um sentimento realmente conectado ao agora, enquanto você estiver apenas buscando dentro da sua própria fazenda aquilo que você precisa. Porque o que você precisa está fora dela. Está em capacitar o seu ser, a sua alma, a sua consciência, em viver o inesperado, em reconhecer que o poder está naquilo que você é. O poder está naquilo que você... O poder essencialmente está na resposta que você dá a tudo que lhe acontece. E não em viver em uma realidade já conhecida. Eu honro e agradeço a sua atenção, a sua presença em mais um vídeo, em mais uma live. Espero que esses conteúdos tenham realmente trazido clareza para a sua jornada, porque para mim fez muito sentido e faz a cada dia mais. E é muito interessante, algo que estava lá atrás, né? Algo que já estava lá no primeiro livro que chegou até mim. E a gente leva todos esses anos para olhar para a mesma informação de uma forma completamente nova. É interessante como você pode estar olhando todos os dias para uma mesma informação, para uma mesma situação, trazendo o mesmo significado, mas vai chegar um momento em que você vai conseguir olhar para esse desafio, vai conseguir olhar para isso que hoje você diz e a sua mente fala que é algo negativo, de uma forma completamente nova. E isso parte do seu sentir, parte daquilo que você está sentindo a cada instante. Porque se você está em paz, se você se sente pleno, você já não é mais vítima da sua realidade. E você já não é mais dominado por ela. Façamos um excelente e abençoado dia. Até amanhã. Até a próxima live. Frequência e consciência. Se Deus quiser, Ele sempre quer. Um grande abraço. Tchau, tchau.